graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para que deixemos a nossa Bíblia aberta no livro do Êxodo, no capítulo 13. Nós vamos hoje estudar a parte final do capítulo 13 e a parte inicial do capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 13, nós vamos estudar a partir do verso 17 e vamos até o verso 14 do capítulo 14. Pois bem, meus irmãos, nós já caminhamos bastante até aqui no livro do Êxodo. Vimos como Deus cumpriu as suas promessas ao povo de Israel, tirando-os da escravidão do Egito depois de um período de 430 anos. Vimos que Deus fez isso tanto para mostrar o seu amor misericordioso para com o povo de Israel, como também para mostrar a sua soberania sobre aqueles que o rejeitam e o desafiam. Então, ao mesmo tempo em que egípcios são destruídos, israelitas são salvos. Não por mérito dos israelitas, mas pela misericórdia de Deus. E aquilo acontece apesar do imenso poder militar, da imensa cultura e riqueza do Egito, porque Deus é soberano e supremo acima de todas as coisas. Então, Deus é glorificado nesta obra de salvação. Vimos que após 10 pragas, o Egito está completamente destruído, que Deus sinalizou que agora Israel parte em direção a uma nova vida. Os israelitas agora devem se consagrar ao Senhor, celebrando a festa da Páscoa anualmente, lembrando-se da libertação que Deus lhes deu. Eles devem consagrar os seus filhos ao Senhor, todo primogênito dentre crianças e também dentre os animais deveria ser consagrado ao Senhor, mostrando que a vida deles era de Deus dali para frente. E agora o que nós vemos a partir deste texto que estudamos hoje é que a jornada começou. Trata-se, portanto, dos primeiros passos rumo a Canaã. Pé na estrada, pé na estrada, vamos embora. E a primeira coisa que você lê aqui é que, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Se você tivesse diante dos seus olhos um mapa, e eu creio que nós não precisaríamos projetar um mapa para isso, a jornada do Egito para Canaã seria assim, para cima. E sabe o que Deus fez? Deus fez eles descerem. E trouxe eles para o outro lado. Havia um caminho muito mais perto, que levaria cerca de 2 semanas andando para que eles, deixando o Egito, chegassem a Canaã. O caminho de Deus levou 40 anos. E nós aqui já temos uma lição poderosa para tirar. Nós acabamos de cantar: os teus caminhos eu posso não entender, Senhor, mas eu sei que tudo é visando o meu crescer. E se lutas, se tribulações eu tiver que passar, eu te peço forças para continuar. Qual era a ideia do Senhor aqui? Bom, o texto nos declara muito aqui, de forma muito explícita, que um dos pontos de Deus ao escolher este caminho mais comprido é porque havia a presença de filisteus neste caminho mais curto. Haveria guerra, haveria embates e Deus estava preocupado que o povo não desanimasse. Se nos primeiros passos dessa jornada eles já encontrassem dificuldades extremas, muitos poderiam desanimar. Então Deus escolhe um caminho mais comprido, porém mais apropriado ao momento que o povo enfrenta, do ponto de vista espiritual, emocional, de memórias e todos os outros mais. Então, o que nós vemos aqui é um cuidado de Deus com o seu povo. Deus conduz o seu povo numa jornada apropriada ao seu desenvolvimento. E só por aqui a gente já poderia falar um bom tempo, não é verdade? Você já teve a impressão de que, se fosse você, você teria escolhido um outro caminho para a sua vida e para a sua história? Que se você pudesse voltar numa determinada bifurcação da sua vida, em que Deus te levou para o lado direito, se você tivesse chance, você teria ido pelo lado esquerdo, ou vice-versa. E que você não entendeu bem porque Deus conduziu as coisas assim, naquele momento, naquela hora. E às vezes Deus nos dá o privilégio de entender por que Ele nos tirou daquela condição, por que Ele nos fechou aquela porta, por que Ele bloqueou aquele caminho. Outras vezes Deus não dá explicação nesta vida. A gente só terá condição de entender na eternidade.
E talvez lá na eternidade isso já nem seja tão importante, porque a gente estará seguro, completamente seguro, de que Deus fez o melhor. E aqui então já temos uma palavra de aplicação para todos vocês, e isso inclui a mim. Quando Deus não faz as coisas pelo jeito que nós gostaríamos, quando Deus não nos leva pelo caminho que nos parece o mais natural, pelo caminho que nos parece o mais curto, e eu posso falar sobre tantas coisas. Pode ser a carreira que você escolheu. Isso se aplica a mim. Eu queria ser piloto de avião de caça. Olha eu aqui, feliz da vida, pregando a palavra do Senhor. Pode ser que não seja para casar com a pessoa que você imaginou. Pode ser que não seja o emprego dos seus sonhos. Pode ser que não seja a saúde que você queria. Pode ser tanta coisa. E Deus foi conduzindo os seus caminhos e a sua história de um determinado jeito. Você está indo do Egito para Canaã? Você está indo por um caminho que pode não ser o seu, mas é o caminho que Deus tem para você? Irmão, glória a Deus. Entenda, Deus escolheu o caminho para os israelitas, não foi porque ele queria ver aquele povo gastar sola de sapato, não. Não foi porque ele olhou e falou assim, esse povo é miserável demais, chegar em Canaã em 2 semanas é muita bênção, deixa dificultar a vida desses miseráveis. Não foi isso. O caminho que Deus tem para o seu povo é um caminho de amor. E o caminho de amor não exclui uma jornada mais comprida, não exclui uma determinada dificuldade, e pode estar evitando tantas outras. Deus aqui demonstra uma preocupação paternal, misericordiosa, amorosa para com o seu povo. O caminho não foi o que eles poderiam imaginar. Não foi a estratégia humana que direcionou o povo de Israel. Eles, em vez de subir primeiro, desceram até o sul da península do Sinai. Fizeram uma jornada muito mais comprida, tanto em quilometragem quanto no prazo. Mas eles fizeram o caminho de Deus. Isso também deveria nos levar a considerar a tentação de buscar atalhos. Às vezes o caminho de Deus parece tão comprido. Fazer aquilo que Deus nos mandou parece que vai demorar mais, vai despender mais energia. Para que gastar tanto tempo e energia com isso, se tomando este atalho aqui, eu posso chegar lá e obter aquilo que eu quero mais depressa? O caminho de Deus não está preocupado com a velocidade que você vai fazer as coisas. Deus não está preocupado que o seu caminho seja o mais cômodo, e sim que ele seja o mais benéfico para o seu crescimento, para o seu progresso, para a sua virtude, para a sua santificação, para a sua permanência na fé. Deus tem caminhos que nos parecem muitas vezes misteriosos. Nós vamos cantar sobre isso dentro de alguns instantes. Os caminhos de Deus são tão misteriosos. Quem poderia dizer o que havia de acontecer aqui? Há tanta coisa que poderia ser dita para condenar aquele caminho que Deus escolheu. Vamos a elas? Primeiro, é mais longe. Segundo, se for para evitar a guerra, por que o faraó ainda foi atrás do povo de Israel e ainda teve guerra naquele caminho? Percebe? Por que demorou tanto? Tantas coisas poderiam ser ditas. Mas quando você conhece a história como um todo, você é capaz de dar respostas que produzem a glória de Deus, que produzem a derrota dos inimigos de Deus e que mostram a salvação do povo escolhido de Deus. Por aquele caminho que Deus escolheu, era possível submergir Faraó nas águas do mar. Por aquele caminho que Deus escolheu, era possível trazer o seu povo até o Monte Sinai, onde Deus se revelou a Moisés, e ali estabelecer uma aliança com o seu povo. Por aquele caminho que Deus escolheu, o Israel que foi entregue na terra de Canaã era um Israel purificado de todas as coisas que havia absorvido culturalmente durante os séculos que teve de permanência na terra do Egito. E assim, meus queridos irmãos, o que nós vemos é que o caminho do Senhor é muitas vezes um caminho mais longo, é muitas vezes o caminho menos lógico, mas sempre é o caminho do maior amor, o caminho da santidade, o caminho do trabalhar de Deus no coração do seu povo escolhido, o caminho das lições preciosas que nós precisamos aprender. A sequência do texto vai dizer assim, no verso 19: levaram consigo os ossos de José. Moisés levou, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. O testemunho que está sendo dado aqui é importante.
José morreu no Egito. José morreu sem ver o cumprimento imediato das promessas de Deus. Deus havia prometido. Lembra, José, Jacó é o pai, Isaac é o avô, Abraão é o bisavô de José. E agora Deus havia prometido ao bisavô de José que os filhos de Israel voltariam à terra de Canaã e possuiriam essa terra. José morre no Egito, sem vislumbrar, com seus olhos humanos, o cumprimento terreno dessas promessas. No entanto, ele morre na fé. Ele morre dando um testemunho. Depois de morto, José ainda está ensinando. Ele está no caixão, ele é uma múmia. E ele ainda está pregando. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que depois de morto ainda fala. Meu pai faleceu em 2011. Mas tem tanta coisa que parece que ele está falando no meu ouvido, sabe? A vida é dura para quem é mole. É o seu Emílio falando na minha orelha. Bora trabalhar, rapaz. Fazer a sua parte. E aí a gente lá, ouvindo o pai da gente, como a gente carrega essas coisas. E eu fico me perguntando qual é o testemunho que nós estamos dando da esperança que nós temos nesse Deus às próximas gerações. E José morreu sem ver isto acontecer. Mas 430 anos depois disso, pelo menos, os ossos de José ainda estão passando um recado. Fique tranquilo, Deus cumpre as suas promessas. E você, ao final, vai se beneficiar de todas elas, porque Deus não vai se esquecer de você. E aí, então, você começa a olhar para esse texto e perceber que aqui nós estamos vendo o cuidado paternal de Deus por nós. Primeiro, porque o caminho que ele escolhe sempre é um caminho de amor. Segundo, porque ele cumpre as suas promessas e não frustra as nossas expectativas que são corretamente baseadas nas suas promessas. Note que Deus não está comprometido com as suas expectativas irreais. Deus não está comprometido com os sonhos que só você acha que Deus tem em termos de plano para você. Mas Deus está comprometido em levar você para o céu. Deus está comprometido em dar a você a vida eterna. Deus está comprometido em fazer você desfrutar eternamente das delícias e do prazer da sua companhia. E Deus vai cumprir isso. E isso deve marcar todas as áreas da sua vida. Até mesmo depois que você já tiver partido. Pensemos a respeito disso. O texto continua. E nós vamos ler aqui no versículo 21, que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de fogo, para os guiar pelo caminho. E o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Eles descansavam, tinham seus turnos, mas viajavam tanto durante o dia quanto durante a noite. E durante o dia Deus fazia sombra, durante a noite Deus fazia luz. E é curioso isso, meus irmãos, porque quando você vai lá na promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, e eu gostaria de levar você para lá por um instante, por favor. Lá em Gênesis capítulo 15, o que aconteceu? Capítulo 15, verso 17. Posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou por entre aqueles pedaços. O que é isso aqui? Você lembra? Você lembra que Abraão disse assim, Deus, o Senhor vai me dar mesmo um filho? Já faz muito tempo que o Senhor fez essa promessa, e até agora nada. Então Deus chega para Abraão e sem maiores explicações que são dadas a nós, Deus chega para ele e diz assim, verso 9, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E o Abraão sai correndo e a gente fica perguntando, o que tem a ver isso aqui com a dúvida do Abraão? Deus, o Senhor vai me dar um herdeiro ou não vai? E Deus fala, pega esses bichos tudo aqui. E o Abraão sai correndo feliz da vida? E parte os animais, coloca uma metade na frente da outra. E aí então vem aves de rapina, vem urubu, tentando comer a carne dos animais que haviam sido partidos no meio. E Abraão fica enxotando. E aí então ele tem uma visão e fica morrendo de medo. Mas Deus passa no meio dos pedaços.
Para encurtar muito a explicação que já foi dada a alguns dos irmãos, essa era a maneira de se celebrar um contrato, um pacto naquela época. Você partia o animal dizendo: se eu não cumprir o que eu estou combinando com você, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais. Eu quero sofrer a maldição de ser partido no meio e de ter o meu cadáver devorado por aves de rapina. Eu quero que o urubu venha comer o meu olho depois que eu tiver morrido, partido no meio assim, se eu não cumprir o que eu estou te prometendo. E era essa maneira solene como Deus se comprometeu com Abraão, porque Deus passou no meio daqueles animais. Há mais coisas prefiguradas aqui, porque as aves de rapina, o urubu que vinha comer aquela carniça antes que Deus tivesse passado, mostra uma tentativa de interromper os planos de Deus. Mostra que possivelmente haveria inimigos que tentariam impedir que esta promessa, que este pacto chegassem ao seu bom desfecho. Então Abraão fica enxotando essas aves. Mas depois ele tem um sonho, uma visão onde ele está profundamente perturbado, porque Deus havia dito a ele que a sua geração, veja o verso 13, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Esse é o problema do grande pavor que o verso 12 menciona, que veio sobre Abraão. Mas Deus diz que vai julgar aquela gente e que eles vão sair com riquezas. E aí então, a promessa de Deus vai se cumprir. Deus vai passar no meio daquelas metades de animais. Mas como é que Deus passa lá no meio? Qual é a forma como Deus resolve se manifestar a Abraão passando no meio daquelas metades? Veja comigo aqui no versículo de número 17. Eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Fogareiro fumegante quer dizer alguma coisa que devia estar produzindo fogo, por isso um fogareiro, mas que na verdade está produzindo fumaça, por isso fumegante. Então passa alguma coisa na forma de fumaça e passa outra coisa também numa tocha de fogo. O que é fumaça e fogo? São as maneiras como Deus se revela agora, conduzindo o povo de Israel do Egito para Canaã. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eu vou levar, Abraão, o seu povo do Egito para Canaã. Eu vou levá-los. E para você entender isso, eu vou passar aqui no meio desses animais, como uma fumaça e como um fogo. E como é que Deus vai à frente do seu povo, levando os israelitas do Egito para Canaã, com uma coluna de nuvem e com uma coluna de fogo. Deus cumpre as suas promessas. E Deus não estava apenas interessado em libertar o povo e soltar o povo, não. Deus está interessado em libertar o povo e acompanhar o povo. Veja que a palavra é muito clara aqui no versículo 23. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É maravilhoso saber que Deus conduziu o seu povo, mas é igualmente maravilhoso, talvez até mais maravilhoso ainda, que Deus nunca tenha se apartado. Note, algumas vezes, os heróis fazem a tarefa mais difícil e se ausentam. Existe uma intervenção poderosa, uma libertação, e depois, porque o herói morreu ou porque ele foi cuidar de outros assuntos, aqueles que foram libertados se colocam novamente em situação de perigo. É o que nós vemos constantemente no livro dos Juízes. Um juiz ia até lá e libertava o povo de Israel da opressão dos inimigos, mas quando o juiz morria, pouco tempo depois, o povo caía em pecado e se colocava novamente debaixo de problemas. Deus está dizendo: não, eu liberto vocês e eu não vou me apartar de vocês. É importante entendermos, meus irmãos, que o Deus que nos tirou do pecado, que o Deus que nos tirou do inferno, da condenação, e está nos levando para o céu, para o novo céu e para a nova terra, para Canaã celestial. Ele está conosco todos os dias. Ele está presente conosco em todos os momentos, por caminhos que podem não nos parecer os mais diretos, os mais fáceis, mas que são os seus caminhos de amor. Ele está cumprindo promessas que nós devemos testemunhar em nossa vida e até mesmo depois dela, como aconteceu com José e com seus ossos. E Ele está conosco todos os dias. Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
O que mudaria no seu coração? Quem sabe na sua murmuração, quem sabe no seu desespero, quem sabe na sua amargura, na sua infelicidade, na sua falta de contentamento com a sua vida, nessa sua queixa com os problemas que você tem. Se você soubesse que o lugar em que você está hoje é o exato lugar onde Deus quer que você esteja, porque esse caminho em que você está não foi por acaso, foi o caminho que Deus escolheu para você e que Ele está com você dia e noite, tirando você do inferno e levando você para o céu. E que Ele nunca foi embora. E que Ele cumpriu todas e cada uma das suas promessas. E que séculos não foram capazes de fazê-lo esquecer de uma única vírgula que Ele te prometeu. O que mudaria no nosso coração? Será que estaríamos mais confiantes, mais esperançosos, menos amargurados, menos ansiosos, menos desejosos de ver as coisas se resolverem rápido demais? Eu não estou dizendo que nós precisamos ter conforto na dor e sofrer dizendo, ah, que delícia. Eu não estou pregando aqui esse tipo de masoquismo. Mas estou dizendo que Deus não cometeu erro algum em tudo o que nós estamos lendo aqui. O caminho dele foi um caminho escolhido com toda a sabedoria. O que aconteceu aqui cumpriu todas e cada uma das suas promessas. E tudo o que nós estamos lendo aqui é um Deus que não apenas liberta o povo e entrega o povo à sua sorte e diz assim, pronto, já fiz bastante por você, hein? Agora estou limpando a minha mão, daqui para frente você está por sua conta. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que nos liberta, mas que não dá a sua tarefa por concluída enquanto não nos entrega ao descanso eterno. E até mesmo lá, nós estaremos para sempre com o Senhor. Não se esqueça disso, meu irmão. Seja qual for a luta que você estiver passando, não se esqueça disso. A sequência do capítulo 14 vai mostrar que o povo de Israel saiu. E então, assim que saiu, Faraó se lamenta e se arrepende da decisão que havia tomado de libertar o povo de Israel. Mais uma vez, essa decisão de Faraó está debaixo do controle soberano de Deus. Você lê nas pragas o tempo todo que o coração de Faraó se endureceu, que Faraó endureceu o coração dele e que Deus endureceu o coração de Faraó. Mostrando que essas coisas, de uma maneira misteriosa para nós, acontecem sem que Faraó deixe de ser responsável pelo que acontece dentro do seu coração, mas que Deus também não está indiferente e nem deixa de ter controle sobre o que o Faraó pensa e sente. Isso é misterioso para nós, mas não é nenhum problema para Deus. E agora o que você vê é Faraó conversando com os seus oficiais. E Deus diz no verso 4 que ele, mais uma vez, endurecerá o coração de Faraó para que Faraó persiga os israelitas e que ele vai ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E agora nós vemos Faraó vindo atrás dos israelitas. E o que nos surpreende? Nos surpreende que os hebreus acabaram de sair do Egito. Eles viram os primogênitos do Egito morrendo. Eles viram o príncipe herdeiro do trono egípcio morto. Eles viram o faraó dizendo, gente, vai embora, eu não quero mais vocês aqui. Eles viram os egípcios entregando ouro, prata, vestes preciosas, dizendo, leva tudo, porque nós não conseguimos lutar contra o seu Deus. Eles viram 10 pragas. E, no entanto, na primeira das dificuldades, o que eles estão fazendo? Eles estão reclamando, eles estão desconfiando. E antes que você e eu nos atrevamos a dizer, ô povinho miserável, vai ser desconfiado assim lá longe, saiba, esse é um retrato de todos e de cada um de nós aqui. Porque Deus já mandou o filho dele para morrer na cruz e sofrer o castigo que era meu e que era seu. Deus já nos entregou a sua palavra e preservou por milhares de anos, por dezenas de séculos, as suas promessas escritas para que nós as conhecêssemos e amássemos a sua palavra. Deus já fez obras em minha vida e na sua que eu tenho certeza que todos temos diversos testemunhos para contar. Mas quantas e quantas vezes, diante das dificuldades, nós somos os primeiros a reclamar, parecendo esse povo aqui. E nós devemos entender, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, que estas coisas aconteceram como um exemplo para nós. A palavra técnica que Paulo usa lá em 1 Coríntios é tipo.
Lembra da tipologia, da tipografia? Já falei bastante sobre isso aqui, né? A máquina de escrever, você aperta a tecla, vai o tipo ferir o papel. É ao contrário do que a letra, como a letra deve ser escrita, o tipo de metal é ao contrário, mas é uma sombra daquela realidade. Quando você lê isso aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, é para você, viu? Somos eu e você. Somos eu e você que temos que exibir a fé de José aqui, que entendeu que Deus ia cumprir as suas promessas. Somos eu e você que precisamos entender que Deus vai conosco por todos os caminhos, que Deus nunca vai se apartar de nós. Somos eu e você que precisamos entender que Deus, quando escolhe o caminho, pode ser o caminho mais comprido, pode ser o caminho mais demorado, mas Ele tem razões sábias e amorosas para isso. Somos eu e você que precisamos entender que quando a gente estiver encurralado, de um lado está o mar, do outro lado está o faraó, foi Deus quem nos colocou nessa situação. E Ele nos colocou nessa situação para manifestar a sua glória. Ele não ficou satisfeito de exibir através de 10 pragas o tamanho do seu amor e o tamanho do seu poder. Deus ainda tinha coisas para fazer, para demonstrar o seu poder sobre os egípcios e o seu amor para com os israelitas. Veja a murmuração dos israelitas no verso 11, quando dizem a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, você nos tirou de lá para que nós morrêssemos no deserto? Por que você nos trata assim, fazendo-nos sair do Egito? Você consegue perceber a ingratidão dessas pessoas? Por que, Moisés? Por que essa maldade com a gente? Para que tirar a gente da escravidão? Você queria o quê? Que a gente ficasse morto aqui no deserto? Pelo menos lá no Egito a gente ia ser sepultado, ia ter um túmulo. Como você é mau, Moisés? E antes de atirarmos pedra nesses israelitas, saibamos, nós muitas vezes nos comportamos assim em relação a Deus. Nós muitas vezes, só porque o caminho tem alguma dificuldade, só porque o caminho nos prensa às vezes entre o mar e o faraó, e nós não estamos vendo a saída, nós nos esquecemos que Deus está conosco, presente o tempo inteiro, sem jamais se apartar de nós, seja durante o dia na coluna da nuvem, seja durante a noite na coluna de fogo, e nós falamos ou pensamos ou sentimos coisas que nos fazem ser tão ingratos quanto estas pessoas. E nós precisamos olhar para isso e aprender, meus irmãos, e alinhar o nosso coração. Não porque nós somos melhores do que aqueles israelitas, não porque nós somos superiores a eles, mas exatamente porque nós somos tão pecadores quanto eles. E nós precisamos aprender a lição que eles também tiveram de aprender. Nós precisamos entender que Deus se fez ainda mais presente entre nós, porque o Senhor Jesus chegou a dizer, na festa dos tabernáculos, na festa que lembrava a viagem do povo de Israel pelo deserto, Jesus chegou ao seu povo e num contexto onde a coluna de fogo era lembrada, num contexto onde os pilares do templo eram acesos e a cidade de Jerusalém ficava toda iluminada para lembrar esta peregrinação. Jesus cura os olhos de um cego e diz assim, quem me segue jamais andará no escuro, jamais andará nas trevas, porque eu sou a luz do mundo. De onde vem a ideia de seguir a luz? Vem daqui. De onde vem a conexão dessa luz com a presença de Deus no meio do seu povo? Vem do tabernáculo, porque a nuvem de Deus vai pairar sobre a arca da aliança no tabernáculo. E quem é o tabernáculo? O tabernáculo é Cristo, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, tabernaculou entre nós. Pois se Deus estava com o povo na nuvem e na coluna de fogo, Deus está conosco em Cristo e por meio do seu Espírito, uma maneira ainda superior àquela com que ele se manifestou presente na história do povo de Israel. Cristo habita no nosso coração por meio do seu Espírito. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Nossas lutas não precisam ser encaradas com desespero. Eu não sei qual é o tamanho do mar que está na sua frente, qual é o tamanho da onda, mas foi por isso que nós cantamos nesta manhã, se o trovão e o mar se erguendo vêm sobre a tempestade eu voarei. Não é porque eu sou poderoso, não, é porque eu sei quem é Deus. Eu sei que a minha alma está segura nele. E essa deve ser a certeza a consolar o nosso coração. Não nos esqueçamos, meus irmãos, estas coisas, diz Paulo em 1 Coríntios, foram escritas como exemplo para nós.
Vamos olhar para aqueles que viram as pragas. Vamos olhar para aqueles que viram tanta coisa e, diante da dificuldade, começaram a duvidar se Deus estava com eles. Começaram a reclamar e a murmurar e a exibir uma atitude de coração realmente reprovável. E vamos pedir: Senhor Jesus, o Senhor está no meu coração. O Senhor esteve ali, prefigurado com aqueles meus irmãos do passado, na coluna de fogo, levando-os pela jornada do Egito a Canaã. O Senhor está comigo, no meu coração, por meio do teu Espírito, levando-me do pecado para o reino celestial eterno do teu amor. Me ajuda, Senhor Jesus, a ter consciência da tua companhia comigo todos os momentos da minha vida. Me ajuda a não duvidar do cumprimento das tuas promessas. Me ajuda a entender que o teu caminho para mim pode ser o mais comprido, mas sempre é o melhor. Me ajuda a entender que até mesmo nas lutas que o Senhor tiver de me dar, o Senhor está aperfeiçoando o meu coração para compreender mais e mais o teu poder, a tua glória e o teu amor. Se lutas e tribulações eu tenha que passar, nós também já cantamos, eu te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tu tens, ó Pai, por mim. Que esta seja, meus irmãos, a nossa resposta à revelação de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música que fala sobre o mistério dos caminhos de Deus. Deus tem caminhos misteriosos, mas Ele sempre está cuidando de nós. E o refrão dessa música diz: meu Deus, eu confio em Ti. Ao som dos instrumentos, meus irmãos, vamos nos colocar em pé e responder a sua palavra com esta canção. Misteriosos feitos são as obras do meu Deus, caminha sobre o temporal, o vento e o mar são os teus, está no oculto a trabalhar, unhado sem falha, os seus desígnios faz valer, quão grande é o seu poder. Meu Deus, confio em Ti. Meu Deus, confio em Ti. Ó crentes que temeis a Deus, só nele confiai. Por trás das nuvens negras vê o amor do vosso Pai. Não julgues pelo teu sentir, sua graça diz doce. Por trás do seu penoso agir, sua face podes ver. Meu Deus, confio em Ti. Meu Deus, confio em Ti. Se eu chorar, entristecer, em Tua paz continuarei. Confio em Ti. Propósitos vão se mostrar em todo acontecer. Sementes podem amalhar, produz e fruto ser. O homem cego há de errar, juízo vão esse. Só Deus se pode interpretar a história que escreveu. Meu Deus, confio
Nós acabamos de cantar um poema de William Cowper, um poeta cristão reformado que teve grandes lutas de enfermidade, de sofrimento ao longo de toda a sua vida. E uma das frases mais icônicas desse poema é que o botão pode ser, a semente pode ser amarga, mas o botão vai desabrochar e o fruto será doce. Que os caminhos da providência de Deus podem não ser entendidos por nós, mas são sempre os melhores caminhos. Há um livro que eu recomendo a você com entusiasmo, profundamente edificante, que é baseado nesse poema e se chama O Sorriso Escondido de Deus. Como se, ao você olhar daqui de baixo, você olha para as nuvens, você tem a impressão que Deus está te mostrando uma face carrancuda, um olhar fechado. Mas por trás dessas nuvens, lá no céu, o sol está brilhando e Deus está olhando para você com um sorriso escondido. Por isso o título do livro, Sorriso Escondido de Deus. Leia e eu tenho certeza que você será profundamente edificado. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos perdão, ó Deus, porque muitas vezes nós somos exatamente iguais aos israelitas. Nós reclamamos do caminho que o Senhor escolheu. Nós reclamamos, ó Deus, das lutas que o Senhor colocou diante de nós. Nós esquecemos que o Senhor está conosco todos os dias. Nós falamos o que não devíamos, pensamos o que não devíamos, sentimos o que não devíamos. Mas te pedimos perdão ao Senhor. Que tu nos ajudes, Pai, a te entender mais, a te sentir mais. E quando não pudermos entender, ó Pai, que possamos confiar, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor nos tirou do pecado e nos levou para o teu reino de amor, que o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós e para estar conosco todos os dias. Dá-nos a graça, ó Senhor, de confiar em Ti e de ter um coração cheio de esperança, de fé, mesmo no meio das lutas mais amargas. Faraó pode estar de um lado, o mar pode estar do outro, mas que o nosso coração esteja em paz, porque o Senhor está conosco no meio disso tudo e o Senhor vai nos livrar e nos conduzir a bom termo. Que o nosso coração confie em Ti desta maneira e descanse no Senhor. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Podemos sentar, meus irmãos?